Oi, gente, nós vamos começar aqui a falar de química orgânica. Então, daqui pra frente, nós vamos só falar da química orgânica, que é o nosso último tópico, tá? Do nosso conteúdo de química. Aí, o que que acontece? A química orgânica... Ah, professora, dá pra aprender a química orgânica sem lembrar sem aprender o resto? Eu acho que dá, com mais dificuldade. Mas a gente vai lembrar aqui coisas de ácido, o que que é ácido, o que que é base, pra gente não confundir o ácido orgânico com o ácido inorgânico, tá? Você tem que saber que o carbono vai fazer 4 ligações, então ele tá na 4A, então lá da tabela periódica, entendeu? Tudo isso faz parte, tá? Então, a gente tem que sim, né, as propriedades físicas que a gente vai estudar, a isomeria, e vai ajudar a gente também em fórmulas químicas. Então, tudo que a gente aprendeu até hoje, gente, eu acho que é uma, né, a química orgânica vem por último, porque ele é um conjunto de tudo, tá bom? E é uma coisa que todo mundo gosta, né? É bacana. E eu peço que vocês façam todos os exercícios que eu deixei, tá? Para quem não tem, eu deixei aí na nossa plataforma lá, tanto os exercícios quanto a matéria, pra gente fechar com chave de ouro aqui, tá bom? Então vamos lá. Vamos introduzir primeiro química orgânica, né? O que que a gente está estudando na química orgânica? A gente estuda, então, os compostos de carbono, tá? Que é os compostos que a gente chama de orgânico. Até agora, né, o ciclo 1 e 2 foi a química inorgânica, tá? Ah, mas a gente estudou o CO2. O CO2, sim, ele tem o carbono, mas ele tem um carbono só, né? E é com oxigênio e tal. Ele é considerado inorgânico, tá? Os outros compostos, que são ligações entre carbonos, ou mesmo um carbono só, mas ligado com hidrogênio, com outras coisas, aí são compostos orgânicos, tá? Então, daqui pra frente a gente vai ver os orgânicos, beleza? Bom, todo composto orgânico, gente, ele vai fazer ligação covalente. Lembra disso? Então, ele vai fazer ligação covalente. E lembra que quem faz ligação covalente fazem também interações entre essas moléculas? Lembra disso também? Que são interações do tipo ligação de hidrogênio, de polo, né? Ou de polo induzido, ou que é Van der Waals. Então, viu como que tem, desde ligações a gente vai lembrar aqui, porque a ligação de hidrogênio vai ajudar muito a gente aqui, tá? O dipolo induzido também. Então, vamos, né, lembrar tudo que a gente estudou até hoje. Bom, e o que é formado esses compostos orgânicos, né? Eles são formados de uma cadeia carbônica, que é o nosso esqueleto de carbono, tá? Então, a cadeia carbônica é formada por átomos de carbono, beleza? E algumas vezes essa cadeia, então, é só carbono, mas algumas vezes ela pode ter um tal de heteroátomo, que é um átomo diferente de carbono. Hétero não é diferente? Prefixo hétero? Então, heteroátomo é um átomo diferente de carbono, tá? Quando está entre os carbonos, a gente chama de heteroátomo. Beleza? Bom, como é que nós vamos fazer, né? Quais são as fórmulas desse composto orgânico, né? Dos compostos orgânicos. Vamos lá. A gente tem aqui, por exemplo, aqui, ó, o éter de etílico. Nós vamos aprender, tá? Nome, nós vamos aprender isso tranquilo. Pode ficar calmo. Mas aqui é só para vocês verem as estruturas, né? Como é que a gente vai desenhar de formas diferentes as mesmas coisas, tá? Aqui a gente tem, ó, o éter de etílico, que é carbono, carbono, oxigênio, carbono, carbono, tá? Aí eu posso desenhar ela assim, a gente chama de uma fórmula estrutural, totalmente aberta, mas também eu posso fazer isso aqui, que é uma fórmula estrutural condensada, tá? Essa fórmula estrutural é condensada, mais condensada que essa, né? Porque essas também são condensadas. No qual eu pego todos esses hidrogênios que estão aqui, ó, ligados aqui no carbono, e coloco aqui, ó, H3, ou seja, eu tenho 3 hidrogênios ligados no carbono. H2, eu tenho 2 hidrogênios ligados nesse segundo carbono, tá? Depois eu tenho O, depois de novo CH2, depois CH3. Beleza? Então já a maioria das vezes vai estar assim, tá? Não vai estar assim. Mas uma coisa é igual a outra. E esse também é a mesma coisa. Eu posso condensar mais, que aí eu retiro
essas ligações covalentes entre os carbonos, tá vendo? E essa cadeia tem o heteroátomo entre o carbono, que é o oxigênio, tá? Ah, mas e o hidrogênio? Eles são heteroátomos? Não, porque eles não estão entre os carbonos. Tá vendo que, ó, carbono, carbono, oxigênio, carbono, carbono. Depois do hidrogênio não tem outro carbono, não tem nem como, né? O hidrogênio faz uma ligação. Então, os hidrogênios, tá? Hidrogênio nunca é heteroátomo, beleza? Geralmente é o carbono ou nitrogênio, fósforo, tá? Geralmente oxigênio ou nitrogênio. Geralmente são os dois, tá? Então, a gente pode simplificar mais tirando as ligações entre os carbonos ou fazendo o que a gente chama de fórmula de linha, tá? A fórmula de linha, a gente só representa o heteroátomo. No caso, é o oxigênio, mas podia ser nitrogênio, enxofre, outro heteroátomo. E cada quina da minha linha é um carbono, tá? Então, eu tenho aqui na ponta um carbono, nessa aqui no outro carbono. Aqui, quando liga o oxigênio, não tem carbono não, tá? Aí o oxigênio, por que que a gente sabe que não tem? Porque olha só, o oxigênio, ele faz duas ligações, ó, uma, duas, né? Lembra que a gente já estudou isso na química inorgânica. Ele faz uma, duas ligações, tá? Então não tem. Aqui tem um carbono, aqui tem outro. Ah, professora, mas e os hidrogênios? Cadê? Os hidrogênios, gente, eles ficam subentendidos, tá? Então a gente sabe que, por exemplo, ó, nessa quina tem um carbono. E cada carbono, a gente vai ver direito aqui embaixo, faz 4 ligações. Nós vamos rever isso. Se ele faz 4 ligações, uma ligação é essa linha aqui, tá vendo? As outras 3 ligações aqui, que estão escondidas aqui, né, subentendidas, é de hidrogênio. Beleza? Então, isso aqui é a mesma coisa que isso, que isso, que isso. Mas por que que tá assim, parecendo uma asa, no caso, né? Porque que acontece? Quando a gente faz fórmula de linha, a gente respeita, né, pelo menos um pouco, os ângulos de ligação, tá? Então, quando eu vou fazer ligação carbono-carbono, eu sempre vou seguindo como se fosse uma cadeia, assim, ó. Tá? Eu sempre vou fazer pra cima e pra baixo, pra cima e pra baixo, pra cima e pra baixo, tá? Isso aqui é só uma introdução, nós vamos ver tudo isso direitinho. Só pra vocês entenderem que existe forma estrutural aberta, as mais condensadas e a forma de linha, tá? Que são iguaizinhos, beleza? É a mesma coisa. E aqui é a mesma coisa, tá vendo? Ó, eu tenho ciclo propano, tá? Nós vamos entender o nome hoje dessas coisas. Vocês têm que fazer muito exercício para ir familiarizando com os nomes, né? Mas a gente tem aqui, ó, carbono ligado a cada carbono, tá? Fazendo um ciclo. E os hidrogênios esqueci a palavra. Compõem, né, as ligações do carbono, né? Cada carbono vai fazer 4 ligações. São ligações simples, então elas têm que ficar aqui. Beleza? Né? Os hidrogênios compõem essas duas ligações que faltam. Só que eu posso simplificar e colocar só uma fórmula de linha, que vira um triângulo, tá? O triângulo é a mesma coisa aqui, ó, tá vendo? Cada quina é um carbono, tá? E para eu saber quantos hidrogênios tem, é só eu completar, ó. Se uma quina tem um carbono e aqui já tem duas ligações, cada traço é uma ligação, então eu preciso ter mais 2 hidrogênios aqui para formar 4 ligações do carbono. Beleza? Vocês estão lembrando isso aí?